Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. Nós temos lido Mateus capítulo 24 e temos meditado nos versículos a conta-gota. Então, estamos falando também sem uma base teológica, sem seguir pontos, sem fazer comparações de doutrina, apenas buscando vida que flui, vida de Deus. E louvado seja Deus, porque a Bíblia nos possibilita isso. Então, nós estamos aqui, Mateus 24, vamos estar lendo a partir do verso 15, que diz assim: sabendo que o Senhor está respondendo 3 perguntas dos discípulos, que é quando essas coisas deveriam acontecer. Verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Até aqui. Do verso 15 ao 27, o Senhor está então narrando um tempo de tribulação e direcionando um povo que vai fugir desse tempo. Então vamos lá. Eles vão fugir de quem? Eles vão fugir do opressor. No versículo 15, o Senhor então mostra como que é o nome desse opressor que vai estar infligindo. Verso 15. O nome dele é aqui, o abominável da desolação. É conhecido de todos os cristãos, e não é só aqui no Brasil, que o nome desse abominável seja Anticristo. Embora ele seja realmente um anticristo, que ele é do diabo, esse nome não é usado necessariamente para essa figura. Apenas o apóstolo João fala deles e não diz que ele virá, diz que já existe muitos. Então, esse texto, Mateus fala que é o abominável da desolação, e ele ainda diz, quem disse isso foi o profeta Daniel. Então, quando você vai para o verso 16, você vê aqui, ó, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Isso aqui tem que ser sugestivo demais para entender esse texto. E entender o que desse texto? Que o Senhor não está falando isso aqui para a sua igreja. Que o Senhor não está falando isso aqui, perdão,
para mim e para você. Se você vai ler aqui, né, o verso 17, você pode começar a criar coisa na cabeça. Por exemplo, o 17, o 18 e o 19. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. Eirado é laje, telha. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ok. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Veja, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Então é algo que você pode fazer colocações e interpretações. Mas o verso, o verso 15, 16, o verso 16, ele mostra 100% que não tem nada a ver com a igreja, porque o verso 16 fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O Senhor está claramente aqui falando com o povo de Israel, claramente aqui falando com o povo judeu, claramente aqui falando para pessoas que não são cristãs e que são os judeus que receberão o Cristo na grande tribulação, que vão realmente estar sendo evangelizados pelos 144 mil que também são judeus, os 144 mil também são judeus, vão estar lá em Israel, vão estar pregando ali, vão estar pregando nesse período de tribulação, e haverá então esse ataque do abominável da desolação contra eles, e o Senhor está falando para eles: fujam para os campos, orem para que isso não aconteça no inverno nem no sábado. E ele vai no verso 21, ele fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aí ele coloca: se não tivessem abreviados aqueles dias, poderíamos ter problema até com os escolhidos. Isso aqui é para isso. As pessoas gostam de falar que os dias estão abreviados hoje. Não estão. A questão, é porque 24 horas não parece 24 horas. Parece. Vai para um lugar cheio de tédio para você ver se 24 horas lá não parece 3 anos. Pergunta para as pessoas que estão nas prisão, né, nos cárceres. Um dia lá, quanto tempo parece que é? Parece que é um ano. Não, essa coisa de uma impressão de que está passando muito rápido é por conta da dinâmica do mundo, dessa dinâmica eletrônica, dinâmica de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então você sempre está fazendo algo, sempre tem alguma coisa marcada, sempre tem um momento, sempre está faltando dia no seu agendamento, né, hora para o seu agendamento. Aí dá essa impressão que está passando tudo rápido, mas então tudo no mesmo minuto, na mesma minutagem, na mesma cronometragem. Mas os dias abreviados é o quê? É que talvez essa tribulação fosse muito maior que 7 anos. E o Senhor então a abreviou para 7 anos, vendo que era o ideal para que estes escolhidos, e nós aqui estamos falando dos judeus, né? Eles aguentassem a peleja ali sem se desviar dela. Porque os crentes vai perder, até os escolhidos. Não, não perde. O crente não perde a salvação, porque o Senhor deu para ele uma salvação eterna. Ok, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. As pessoas gostam disso também, para falar, sabe, vai ter falsos cristos, vai enganar. Um Cristo falso não te engana, filho de Deus. Porque o Cristo que você serve, ele é um Cristo interior. Ele é um Cristo que mora dentro de você. Ele é um Deus residente em você. Não tem como você cair no papo, porque agora tem um Cristo ali no deserto. Agora, o judeu espera o Cristo ainda. Então é possível que isso vá enganá-lo. E o Senhor então está alertando, percebe? Então, 100% do que está sendo falado, dos versículos 15 até os versículos 20. Deixa eu ver aqui. 20, 26. 26 é somente para judeus.
do versículo 15 até o versículo 26, 100% do que está sendo falado aqui é apenas para judeus, no fim dos tempos, no período da tribulação. Ok? Então, o verso 27, ele conta aqui: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Agora vamos lá, verso 27. Porque aonde, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa palavra aqui, vinda do Filho do Homem, ela é chamada de quê? De parousia. O que é a parousia? A parousia, ela é a vinda de Cristo nesse período aqui, que é muito diferente do que nós chamamos de arrebatamento. Bom, então aqui a vinda do Senhor não é o arrebatamento dos cristãos vencedores. A vinda do Senhor, que nesse caso aqui está atrelada a esse texto 100% para judeus, então essa vinda aqui está sendo atrelada também nesse mesmo período. E a gente vai ver que vai ter um sinal do Filho do Homem no céu e por aí vai. Né? 2 testemunhas pregando, 144 mil. E então esse será a vinda do Cristo para buscar esses judeus que se arrependerão de ter feito com o Senhor o que fizeram. Ok? Nós vamos poder falar em algum momento aqui do arrebatamento, que é como nós cremos que os cristãos vencedores serão arrebatados. Alguém pode dizer, esta palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Pois é. Também não tem trindade, não tem triunidade, e a gente sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem coisas que não está escrito, mas você sabe que é. E aí, a partir daí, só se você realmente querer forçar a barra mesmo para mudar entendimento. Bom, vamos lá. Versículos 29 até o 31 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidades do céu. Então, para muitas visões teológicas, principalmente dos cristãos, né, reformadores, não tem arrebatamento, que tem essa parousia aqui. E tem isso aqui, que todo mundo passa para a tribulação e logo depois dessa tribulação, aí o sol escurece, a lua não dá claridade, caem os poderes do céu e aí apareceu o sinal do Filho do Homem e tal e tal. E ele manda reunir os escolhidos. Se for verdade, amém. Tamo aí. Se nós morrer, vamos reunir com as 10 virgens. Se tivermos vivos, vamos ser um daqueles 2 que é arrebatado, porque o Senhor é conosco. Amém. Então, nesse caso aqui, tá tudo bem. Mas eu penso que aqui o Senhor está tratando realmente com os judeus dentro do ponto de vista ali daqueles que recebem o Cristo pela pregação dos 144 mil. E que a igreja vai ser livrada totalmente desse período, tá bom? Até porque nós vamos continuar lendo amanhã. E ali você vai ver a parábola da figueira. E quando fala da figueira, está falando de Israel, não está falando da igreja. A igreja não é a figueira, Israel é a figueira. Amém? Mas dito isso, que hoje então, nesse dia, você possa saber que o Senhor te escolheu. Você sabe? Você fica ali admirado, né?
Oh, o trabalho dos 144 mil, e que bonito, isso e aquilo. Pois é, você sabia que o meu trabalho e o seu trabalho como cristãos, servos de Deus dentro da igreja, é o mesmo? Só que nós não fazemos isso no tempo da tribulação, nós não fazemos isso em Israel. Mas nós fazemos a mesma coisa. Somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus, passamos o evangelho para frente e as pessoas vêm para o Senhor. Então, saiba que você é um escolhido e seja lá como for a questão, o Senhor não vai deixar você perder-se da mão dele, porque ele disse: aquele que o Pai me dá, de maneira alguma o lançarei fora, ninguém os arrebata da minha mão. Seja abençoado, filho de Deus, filha de Deus, em nome de Jesus, nesse dia, nessa semana, para a glória do Senhor. Amém? Fica na paz e até amanhã.